Mateus 19 conta uma história bem interessante, provavelmente uma história que você já ouviu várias vezes. É uma história de um homem que era provavelmente um crente daquela época. Ele dava os seus dízimos, ele conhecia a lei, ele conhecia o que podia fazer e o que não podia. Ele era alguém que estava dentro de um ambiente religioso. Ele fazia suas orações, ele orava junto com os irmãos. Só que um dia ele tem um encontro com Jesus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, diz que ele fala assim: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim: olha, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai, honra sua mãe, ame ao seu próximo como a você mesmo. Aí o jovem vem e fala: olha, Jesus, a tudo isso eu já tenho feito. Aí Jesus fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. Não basta ser bom, não basta estar no monte, não basta ter uma família cristã. A gente precisa ser totalmente de Jesus. Ser bom não é significado de ser rendido. O que vocês estavam cantando agora pela manhã e o que nós estamos falando e cantando é que Deus é digno de tudo. Só que tem coisa que a gente não entrega para Jesus. A gente vem, a gente ora, a gente pede a bênção, Deus abençoa. Só que Jesus, ele quer mais da gente, ele quer tudo. O jovem rico, ele não era qualquer pessoa daquela época. Ele era moralmente correto, ele conhecia os mandamentos, ele tinha uma vida alinhada. O que ainda faltava nele? E aí eu pergunto a mesma coisa para você. Essa pergunta para Jesus, para mim e para você. O que ainda falta entregar para Jesus? Talvez Jesus está falando ao meu coração nessa manhã e quem sabe no seu, que ainda falta alguma coisa para entregar para Ele. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, além de precisamos ser muito mais do que bom, nós precisamos ser totalmente entregues a Ele, é que Jesus, ele vai confrontar naquele menino não a vida toda dele como um todo, mas ele vai confrontar o ídolo daquele menino. Jesus sempre ele vai confrontar os nossos próprios ídolos. Quando Jesus fala, vende tudo e me segue, ele não estava falando de dinheiro na vida do homem, mas ele estava tocando o coração daquele homem. A questão do homem não era o dinheiro, não era ter o dinheiro. A questão daquele homem era que o dinheiro tinha aquele homem. E Jesus confronta aquele homem sobre o que ele ainda não entregou. Porque ele mesmo fala, olha, eu faço isso desde criança, eu faço isso, eu não roubo, eu não mato, eu não furto. Jesus, dá uma olhada para mim que eu sou aqui um cara do bem. Aí Jesus fala, realmente, você é muito bom. Só falta uma coisa. E Jesus vem e coloca na frente daquele homem o ídolo dele. E coloca na frente daquele homem o que ainda ele não tinha entregado e que ainda dominava a vida dele. Que pode ser para a gente hoje o próprio dinheiro, o orgulho, ter controle sobre algumas coisas, o próprio prazer. O fato é que quando a gente vai para Jesus, Ele nos aceita, Ele quer que nós estejamos com Ele, mas Ele ainda fala, entrega tudo. E tem uma coisa que eu gostaria que você entregasse para vir totalmente para mim. E foi a coisa que falou para aquele homem. E provavelmente Jesus está falando ao seu coração nessa manhã que tem algumas coisas que talvez eu não conheço seu coração, eu conheço o meu. Coisas que eu ainda preciso entregar totalmente a Jesus.
Deus sempre vai tocar naquilo que nós não queremos soltar. Se dependendo determinada coisa tem falado do seu coração, são coisas que ainda a gente não quer soltar. E que Jesus fala, solta. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu te levar para o melhor lugar. Deixa eu te ensinar como é que é viver em Deus. Deixa eu te dar alguma coisa muito maior do que você consegue, porque a sua mão só vai até aqui. A minha mão é infinita e é a terra. Aquilo que a gente não entrega é aquilo que nos prende. E isso é muito sério. Aquilo que a gente não entrega para Jesus é aquilo que nos prende. Nos prende ao mundo, nos prende ao pecado, nos prende às velhas práticas que nós não queremos mais. A gente aceitou Jesus, a gente quer mudar nosso coração, mas de vez em quando eu vou lá naquela velha prática. Solta. É o que Jesus fala para aquele homem, é o que Jesus fala para nós essa manhã. Solta. Você não será mais preso a isso. E a última reflexão desse texto é que Jesus, ele pede para a gente uma morte diária, uma entrega diária. Um pouco mais para frente, Jesus fala assim, ó, se você quer me seguir, lembra desse texto? Primeiro, você quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz significa morte. Morte para nós mesmos e vida para Jesus. A gente morre para o mundo, mas a gente vive para Deus. Negar a si mesmo e viver para Jesus é abrir mão da nossa vida e viver a vida de Deus. Para de segurar no mundo e entrega tudo e fala, Jesus, estou nas suas mãos. Jesus, estou contigo. Esse é o convite para essa manhã. Entregar tudo que temos, inclusive aquilo que a gente acha que a gente tem controle. E falar assim, Jesus, eu não tenho controle de nada. Tudo o que eu preciso é do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus.